Célia. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos, hoje com o nosso querido Henrique Miranda, que vai trazer para a gente os itens 13 e 14 da introdução. Nesse momento, então, eu vou pedir a Maria Helena para começar conosco aqui com a página inicial. Pode ir, Maria Helena. Boa noite, pessoal. Eu hoje escolhi um texto desse livro aqui, ó, Religião dos Espíritos. Esse livro, eles fizeram, no ano de 91, eles fizeram, 59, desculpe, eles fizeram 91 sessões lá na casa do Chico, e aí eles estudaram o Livro dos Espíritos, e Emmanuel respondia as pessoas que estavam participando do estudo, faziam as perguntas sobre o Livro dos Espíritos e Emmanuel respondia. Tá? Então, eu escolhi hoje aqui para a gente mediunidade e dever. No campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te propiciará rumo certo. Deslumbrar-te-ás na contemplação de painéis assombrosos na esfera extrafísica, mas se não enxergas o quadro das próprias obrigações, a fim de atendê-las honestamente, a breve espaço sofrerás a espionagem das inteligências que pervagam nas trevas, a converterem-te as horas em pasto de vampirismo. Escutarás sublimes revelações, inacessíveis ao sensório comum. Todavia, se não estiveres atento para com as ordenações da consciência laboriosa e tranquila, em pouco tempo serás ouvido pelos agentes da sombra enredarem-te os passos no fojo de perturbações alvitantes. Assimilarás o influxo mental de espíritos nobres, domiciliados além da terra, e transmitir-lhes-á a palavra construtiva em discursos admiráveis. Contudo, se não demonstras reta conduta à frente dos outros, no exemplo vivo do trabalho e do entendimento, sem demora te encontrarás envolvido nas vibrações de criaturas delinquentes a chumbarem-te os pés na fossa da obsessão. Psicografarás páginas brilhantes, nas quais a ciência e a fé se estampam divinas. No entanto, se teus braços desertam do serviço santificante, transformar-te-ás facilmente no escriba da vaidade e da insensatez. Fornecerás importantes notícias do mundo espiritual, utilizando recursos ainda ignorados pela percepção dos teus ouvintes. Entretanto, se foges do estudo que te faculta discernimento, serás para logo detido no nevoeiro da ignorância. Se a mediunidade evidente é a tarefa que te assinala o roteiro, não te afaste dos compromissos que a vida te impõe. Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico, encerrado nas tuas mãos, deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina, do pano roto de suas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que propunhas veicular, debuxada pelos artistas do escárnio, que valem da fantasia a detrimento da luz. É uma excelente chamada, né? Para que nós tratemos a nossa mediunidade, né, com bastante rigor, e que a gente saiba que o bom médium, ele precisa estudar, ele precisa se disciplinar e ele precisa se comprometer com o trabalho que ele assume. Né? O compromisso dele com ele mesmo e dele com a espiritualidade. Então, nesse momento, eu convido a todos a fechar os nossos olhos, a nos sentarmos de forma confortável nas nossas cadeiras, para que possamos nos unir a essa espiritualidade amiga que está conosco na reunião desta noite, onde teremos o prazer
de refletir com mais alguns ensinamentos a respeito da introdução do Livro dos Espíritos. Que essa espiritualidade amorosa esteja conosco na abertura desses trabalhos, que ampare e auxilie o nosso irmão Henrique Miranda, que ampare e auxilie a cada um de nós nesse momento que estamos aqui participando desse estudo, e que possamos dar, então, por aberta a nossa reunião de estudo desta noite, e que estejamos com nossos corações abertos, as nossas mentes abertas, e que possamos prestar muita atenção em tudo que será dito aqui. Lembrando que o nosso compromisso é de amar e instruir. Que assim seja. Henrique, o microfone é todo seu. O microfone eu gosto muito. E aí, Paulo, como é que tá, cara? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo, ótimo. Prazer estar com ótimo vocês. mesmo. Sabia que ia ser você não, Henrique. Se eu soubesse, eu não sabia que ia ser você. Se soubesse, eu realmente teria vindo, mas foi uma surpresa boa. Agora você vê, né? Que descaso. Vou puxar a sua orelha. Eu coloco sempre no grupo quem é o dinamizador da noite, que é o psicólogo. Não. Na verdade, Era. não foi isso que eu quis dizer, desculpa. É porque realmente há muito tempo que eu não vejo meu amigo Henrique. Para mim foi um prazer dobrado estar aqui hoje. Vontade de dar um abraço, viu, cara? Olha, eu estava conversando, estava vendo o anúncio da festa de primavera, eu já botei na minha agenda aqui, e a gente se encontra lá. Vai ser muito bom. Com certeza. Mas vamos lá, gente. Agora pegar pesado, né? Vamos começar pegando pesado. Do item 11 que vocês estudaram, o que vocês lembram? Eu vou deixar passar o choque. Eu deixo passar o choque. Né? Finge que pega o livro. O que você anotou? O que você sublinhou? Ou vocês estão estudando sem anotar? Né? Uma anotação emotiva, pelo menos. Você chorou. Henrique. E a Tereza aí? Beijo, Tereza. Eu não abri meu vídeo porque eu estou toda descabelada hoje. Eu estava lá cuidando da mãe e vim correndo para cá. Aí vocês não merecem me ver assim. Mas olha só, eu sublinhei aqui no item 11, eu sublinhei duas coisinhas. Uma logo no início que diz assim: há ainda aqui um erro, oriundo, como tantos outros, de superficial observação, dentre os espíritos que vêm espontaneamente, muito maior é para nós o número dos desconhecidos do que o dos ilustres. E qual foi o outro? Isso me chamou a atenção, tá? E o outro? Porque, assim, eu penso, né, quando eu li isso aqui, que eram pessoas comuns que estavam a se manifestar em todas as partes do mundo, né? E se fossem somente os ilustres, pareceria que ficaria assim uma coisa que somente quem tinha, digamos, cabedal intelectual seria capaz de estar ali se manifestando. Né? Não foi dito aqui em momento nenhum que os espíritos ilustres não se manifestavam, né? Então, a oportunidade era para todos, e todos, de alguma forma, teriam algo para oferecer, né? Isso aí é muito bom, comprovar, excelente. Né? Isso aí. A existência... Agora, sem ser Tereza... E no item 12 aí, pessoal, o que vocês lembraram? Porque, olha, eu estou falando isso porque a gente precisa de uma ponte interessante, porque aquela história, o Kardec, ele vai alinhavando tudo. Né? Então, quer dizer, o item 11 é aquela história, né? Sempre o nome conhecido, né? E quando você faz aquelas regressões, né? Que o nome mais comum que as pessoas dão, mas melhor seria fazer uma terapia de vida passada, aí sempre foi alguma coisa importante, né? Aquela história toda. Então, o Kardec ele vai fazer um estudo sobre os nomes conhecidos, né? A gente não se impressionar com isso, nós espíritas já ficarmos vacinados com nomes conhecidos,
né? Porque é aquele negócio, os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Muito bem. Então, tá, vamos lá. Então, nós, espíritas, já estamos vacinados quanto a isso. Agora, vamos lá, vamos para o item 12. O que item 12 aí? Que não vale a Tereza. A Tereza agora já... No item 12, a gente pode falar assim, da relação de autenticidade dessas mensagens. Ah, sim. Né? Então, verificava-se a questão da caligrafia. Boa noite, dona Edmeia. Verificava-se, né, a questão da caligrafia, a maneira como o espírito se posicionava, que acabava assim. Muitas vezes ele falava diferente, né, do discurso dele enquanto encarnado, então isso também suscitava bastante dúvidas e Legal, tal. muito bom. Né? E tem outro ponto importantíssimo, você falou, a linguagem, né? Que lá, quando vocês forem estudar o livro dos médiuns, né, o Kardec vai cair em cima disso, a identificação dos espíritos. Né? Aliás, Erasto, né, vai falar sobre isso, que é a linguagem que vai ser utilizada. A linguagem, gente, é importantíssima. Né? Como o espírito vai se identificar e como é que ele vai falar sobre alguma coisa e que palavras ele vai usar. Isso também é importantíssimo. Então, tá legal. Então, 11 e 12, tá todo mundo aí. É uma coisa importante, a gente sempre se precaver que nesse item 12 são as mistificações. A gente está muito sujeito. Eu não sei se vocês estão acompanhando o movimento espírita, mas a mediunidade tem virado show. Né? Quem está aí nas redes sociais, né? Você tem agora psicografia com opção de gente, todo mundo chora, é uma comoção geral, né? E fica, né? E aparece o Instagram, concorridíssimo, tem milhares de seguidores, né? Também a psicopictografia, né? Com essa pintura mediúnica, é sempre um show, né? Nunca acontece assim, né? Sempre a céu aberto, né? É uma coisa assim. Bom, que a gente tem que tomar muito cuidado. E o Kardec está falando isso tudo aí para a gente, né? Está falando de cuidar com identificações, com os nomes conhecidos, né? E a psicopictografia é só nome conhecido, né? E aí você tem a chance de comprar uma tela de 3 milhões por R$300. Olha só, beleza isso. Né? Tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo aí agora no movimento espírita. Claro que tem muito médium sério, né? Então a gente tem que tomar só cuidado. Muito bem. Agora vamos para o item 13, né? Alguém leu o item 13? Alguém quer já falar alguma coisa, começar, facilitar a minha vida? Ninguém quer, né? Como você quer fazer? Você quer que a gente vá lendo Não alguns sei, não, parágrafos? vamos lá. Não, alguém leu, alguém está assim com aquela ansiedade. Aí eu estou doido para começar o estudo, porque eu li esse negócio, eu tenho que falar isso, não é possível. Poxa. Olha, aqui o pessoal não tem muito essa doideira, não. Aqui todo mundo assim é ação, Poxa. entendeu? Todo mundo aqui é ação. Mas se você No quiser item que eu 13, comece a ler alguma coisa, eu leio. não, precisa ler, não. No item 13, eu falei da linguagem, justamente que a gente tocou o assunto no item 12, justamente porque ele vai falar sobre isso. Ele vai falar muito sobre a linguagem que os espíritos vão usar, vão utilizar. É interessante porque no começo do espiritismo, lá no início, no século XIX, né, o que havia era um cuidado muito grande para que o espiritismo tivesse toda uma estrutura muito intelectual, irreprochável, para usar até uma palavra difícil, né? Da época, a gente não sabe, meu Deus, se é com CH ou com X. E o Kardec tinha muita preocupação para que, nos meios intelectuais franceses, junto ao governo, junto principalmente à igreja, que a igreja era um adversário feroz, que o espiritismo passasse de uma maneira muito íntegra, né? E não tivesse um caráter popularesco, porque qual era o medo? Vai mexer com mediunidade. Mediunidade é o quê? A cartomancia.
Mediunidade é o quê? Adivinhação. Mediunidade é o quê? A mesa girante. Ainda tinha a mesa girante, né? E que perguntava com quem eu vou casar, aquela história toda. Então, Kardec tinha uma preocupação muito grande com isso. Então, você tem, né, toda uma estrutura, e o Kardec fazia, por isso que ele fazia questão de estar ali no controle das publicações, né, das psicografias, ele fazia as revisões, então as publicações eram todas muito, passavam sob o controle dele justamente por causa disso. Bom, mas nós estamos em outro momento, né, em outro momento. E logo no comecinho, lá no segundo parágrafo, lá no finalzinho, ele fala assim, ó, o ponto essencial, temos dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Aí eu falo com vocês aqui. Vamos lá que o Paulo, psicográfico, eu sei que o Paulo tem as mensagens psicográficas muito interessantes. Aí, Paulo, você vai psicografar. E o espírito vai e, poxa, fala de uma maneira assim muito erudita, com palavras ininteligíveis para o comum. E você tem ali na sua frente, estou colocando uma situação, você tem ali na sua frente o domingo. São as nossas queridas inscritas no SAPSE, e estão ali, você recebeu a mensagem, você passou pelos grupos que estavam ali, não, ótimo, lê para o pessoal, lê para elas, é para elas essa mensagem de esperança, de resignação perante a pobreza, é para elas, a mensagem é para elas. Né? Só que é uma linguagem restrita aos intelectuais, né? E aí você vai ler para elas. Como é que você vai fazer, Paulo? Difícil, tarefa difícil, porque ao mesmo tempo que você precisa transmitir a mensagem, você não pode deturpar ela, né? E é claro que com esse povo mais humilde, que é o povo que são as nossas auxiliadas no SAPSE, não adianta se falar palavras muito complicadas, que não é do cotidiano delas, certamente elas não vão entender nada. Então, ou eu vou ter que, se tiver ao meu alcance, obviamente, tentar traduzir aquela mensagem em linguagem mais simples, ou o que é mais provável que eu vá fazer, talvez eu vá desconsiderar a mensagem. Porque se é uma mensagem voltada para um povo mais humilde, não faz muito sentido ela ter uma linguagem muito rebuscada, né? Valéria, e se eu dissesse para você que não importa a forma que esteja, o importante é o fundo, é a mensagem, né? O que você diria? Acho que depende muito do caso, né? Depende. Primeiro, a gente tem que ver essa mensagem e passar pelo crivo da razão, né? Isso. Para ver se procede ou não aquilo. Então, como o Paulo estava falando ali, eu acho que eu faria, no caso, se eu recebesse uma mensagem rebuscada, provavelmente eu não passaria. Porque se a espiritualidade, ela está ali e está comandando ali, ela sabe que a mensagem é para um grupo de pessoas que não tem aquele esclarecimento, eu iria desconfiar dessa mensagem. Desconfiar dessa mensagem, tá. Mas aí, vamos dizer, Maria Helena, vamos lá, vamos fazer essa formação. Né? Olha, a forma não é importante é o fundo. O que você faria com essa mensagem, Maria Helena? Eu tinha pensado exatamente no que ela acabou de falar agora, porque eu estou acreditando que eu estou num ambiente preparado para conversar com aquelas pessoas que estão ali, a espiritualidade está sabendo que aquelas pessoas... Então, eles não vão falar como se estivessem falando para professores de uma universidade, eles vão trazer uma linguagem acessível àquelas pessoas. Então, se por um acaso... Sim, se por um acaso essa linguagem não for tão acessível, eu e todo mundo que está ali presente, né? Não vou ser eu somente que vou estar fazendo aquele trabalho ali, vai ter um grupo de pessoas, acredito que vai ter um grupo de pessoas trabalhando junto, vai começar a prestar atenção, primeiro, no que está sendo dito. Se as pessoas identificarem que o que está sendo dito tem a ver
com o momento daquelas pessoas, eu acho que valeria a pena conversar com esse espírito e fazer com que esse espírito fale de uma forma mais tranquila para aquelas pessoas, mais fácil para aquelas pessoas entenderem. Vamos lá. Vocês lembram, pessoal, vocês lembram que eu falei que a diretoria achou maravilhoso e liberou a mensagem? Vocês lembram disso? Não lembro. Mas você não pegar, pois é. Então, olha só, o Paulo psicografou, a mensagem super rebuscada, erudita, mas a diretoria falou, olha, essa mensagem é perfeita, manda ver. Olha só, vou fazer uma coisa agora para vocês. Lembra que eu li esse trechinho, o ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Então, vamos lá. Gente, olha, o ponto assim, que vai cair na mosca, o ponto importante mesmo, né, que os espíritos dizem para a gente, é a gente saber como a gente vai falar, do jeitinho que a gente vai falar. Eu falei a mesma coisa que eu li antes? Falei a mesma coisa, só que eu expliquei de uma forma mais simples, né? Paulo, o que você faria, então, com essa mensagem? Não, então, é aquilo que eu te falei. Eu tenho como a nossa... o grupo aí, maioria falou, né? O pessoal que pelo menos que se manifestou falou, eu tenho minhas dúvidas com relação... A diretoria aprovou a mensagem maravilhosa e tal. Se a diretoria aprovou, talvez eu tentasse transmitir aquele mesmo ensinamento, aquela mesma mensagem, de uma forma traduzida, vamos dizer assim, de uma forma... Isso. Se a gente estivesse aqui na rádio, eu ia pedir lá para botar aquelas palminhas. Ia transmitir ela de uma forma acessível para que ela chegasse até as pessoas. A Tereza levantou a mão, mas só um instantinho, Tereza. Então, vamos lá novamente. Olha só, o que os espíritos dizem para a gente? Que a forma não vale nada, gente. Esquece a forma. O importante é o fundo. Então, quando você recebe alguma coisa, o que você tem que fazer? Direcionar para aquele público. Não é? Então, por exemplo, você tem uma mensagem... O livro dos Espíritos, você não fala do livro dos Espíritos na evangelização do jeito que você vai falar no Oeste. Não. Você vai o quê? Você vai dar aquela adaptada legal, não é isso? Então, a Tereza levantou a mão aí, não foi, Tereza? Oi. Não, é porque eu estava aqui pensando, quando a gente mexe numa comunicação que nos chegou, a gente pode estar ali, de certa forma, colocando as nossas impressões, né? E aí me ocorreu o seguinte: a espiritualidade, ela não... O grupo que está trabalhando ali, né, com aquela plateia, digamos assim, que precisa receber aquela mensagem, se for uma mensagem de conteúdo moral, às vezes o conteúdo moral não precisa que alguém que tenha um conhecimento intelectual muito grande passe esse conteúdo moral, né? E muitas vezes o espírito, a gente ouve mensagens que nos chegam que não são nem identificadas, mas que têm um conteúdo moral tão profundo e que foi passado de uma forma tão singela. Então, por que não a espiritualidade que tudo vê e tudo sabe, né? E eu acho que talvez poderia direcionar um espírito que pudesse passar uma mensagem para aquele grupo que está necessitando recebê-la. Então, não precisaria gastar, digamos assim, né, um espírito com um grau intelectual maior e que talvez não conseguisse vocês estão muito presos à forma e estão esquecendo o fundo, né? Outra coisa, gente, os espíritos não sabem tudo não, tá? Sim, também isso. Não sabem tudo. Não, mas a minha questão, você entendeu? Por exemplo, todo mundo, Paulo falou, acho que Maria Helena também falou, que pegaria a mensagem recebida, essa mensagem rebuscada, e iria ali adaptar, né, entre aspas, de forma que aqueles que precisassem receber
compreendessem. A gente não corre o risco de estar colocando assim... Não corre o risco se você conhecer bem a doutrina. Uhum. Né? Então, por isso que a gente tem que conhecer bem a doutrina. Tá. Justamente para fazer essas adaptações. Eu vou dizer para vocês, todas as psicografias são mexidas, tá? Todas. Não tem uma que não tem que passar por revisão. Não tem. Né? Só quando o Chico... muita coisa do Chico passava por revisão, mas é porque é publicação, mas não... Né? Na nossa própria casa, a gente tinha as psicografias da Marli, né, que ela fazia ali no finalzinho das reuniões na hora, né, e eram mensagens assim, de cunho tão consolador, né, digamos assim, né, que vinham para nós, e não passavam por revisão ali, passavam aquelas mensagens. Ali não precisava, com mensagens muito generalizadas. Então, quer dizer, pois é, não tinha esse problema, não é? Uhum. Era só consolar, como você falou. Aí a Maria Helena, fala aí, querida, depois a Cristina. Henrique, você como um professor, você pode dar uma mesma matéria, você vai dar uma mesma matéria para um aluno de, não sei mais quais são as séries ou os anos, tá? Mas você vai dar uma matéria para um aluno do 9º ano completamente diferente da forma como você vai apresentar para um aluno do 5º ano. Sim. E é a mesma matéria. A mesma matéria. Então, eu estou achando, por isso que eu digo, a Tereza me entendeu errado, eu não acho que você tem que modificar o que vem escrito. Eu acho que o espírito que está ali, o grupo espiritual que está ali, ele vai falar de uma forma que aquela pessoa entenda. Vocês estão muito preocupados, né, com o que o espírito está dizendo. Eu só estou falando o seguinte, que o fundo, que é importante, a forma não interessa. É só isso, gente. Não se preocupe muito com os espíritos, não. Mas isso não é... Mas eu acho que o jeito que vai falar não é a forma. Porque se você falar muito rebuscado, aquela pessoa pode entender errado. Exato, então. É a forma, entendeu? Então, o fundo é que é importante. A forma não vale nada. Então, você vai pegar aquela mensagem e vai colocar de uma forma mais fácil da pessoa entender. Pode até desenhar, em vez de escrever, desenha. É Paulo ou Cristina? Agora eu não sei mais. É Cristina, Então, gente, eu acho que assim, o início de exemplo que o Henrique colocou, eu acho que é muito perfeito, tá? Vamos lá. Quando a gente começa na evangelização infantil, a gente fala para a evangelização infantil o mesmo conteúdo que a gente fala para as pessoas no ESD. O que muda? Muda a maneira como você transmite, mas o fundo, o conteúdo é o mesmo. Né? A gente estuda a doutrina espírita, né? Cada um com seu tempo de doutrina, né? Exatamente, a Luciana está colocando, a gente só muda a forma da abordagem, mas o conteúdo é o mesmo. Então, o espírito, ele mandou, é lógico, né, que a tendência é que o espírito, ele comunique uma mensagem que seja de fácil entendimento para ficar mais rápido, né, essa comunicação. Mas, em não acontecendo isso, e a gente tendo acesso ao conteúdo dessa mensagem, ou seja, aquilo que ele realmente quer transmitir, para os doutos nós falaremos de forma erudita, e para aqueles que não são doutos nós falaremos de uma forma mais suave. Mas o conteúdo da mensagem não será mexido. Da mesma maneira acontece com a gente estudando doutrina espírita. Todo mundo aqui passou, de uma certa forma, por um estudo de ESD. O que é o ESD? É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos aprofundar esse conteúdo? Vamos para o EAD. A gente vai estudar a mesma coisa, só que de uma forma mais aprofundada. É a mesma coisa. A gente não muda livro dos espíritos, a gente não muda evangelho, a gente não muda livro dos médios, a gente não muda o conteúdo, a gente muda a maneira, como a Luciana colocou, a maneira da abordagem. Como o Jaime também colocou aqui, você vai passar, assim, o
o objetivo da mensagem, aquele conteúdo principal que tem ali. Sem agora eu abri o chat aqui, estava com o chat fechado. Oi? Eu estava com o chat fechado, agora eu abri, estou vendo aqui a Entendeu? galera. Então, sem as palavras rebuscadas. Então, é lógico que a tendência é que aconteça, como a Tereza colocou, o exemplo que acontece no final das reuniões públicas lá na agremiação. A Marli, ela sentava lá e recebia uma mensagem. O espírito comunicante, ele sempre trazia um conteúdo que fosse acessível a todos, todo mundo sempre entendeu. Não precisava ali de nada muito rebuscado. Por quê? Porque aquele espírito ele também entende que não há tempo, de repente, de se passar aquele conteúdo de uma forma mais simplificada. Né? Mas, de qualquer maneira, se fosse de uma forma mais rebuscada, a gente teria como passar o objetivo, de fato, daquela comunicação. Isso. Aí, Cristina, agora dá um tempinho aí, senão você vai acabar fechando a ideia aqui. Então, Paulo, aguenta aí, tá? Então, o que acontece? Os espíritos, eles passam as mensagens para a gente, só que é um trabalho de equipe. A gente fica esperando muito que os espíritos resolvam tudo. Gente, os espíritos não resolvem tudo. Então, o que acontece é que os espíritos passam as mensagens para a gente. Agora, o que a gente faz dessas mensagens? Que aí é a próxima etapa que a gente vai discutir. Mas fala aí, Paulo. Não, só reforçar o que você falou da questão da importância do estudo, porque a gente estudando, uma coisa que a gente aprende, por exemplo, é com relação ao animismo, né? Então, a gente não vai pegar uma mensagem e, na hora de simplificar, colocar outras coisas que não pertencem à mensagem. Né? O estudo é importante por causa disso, para a gente saber transmitir a mensagem de uma forma correta. Só isso. É isso aí. Perfeito, que já deu até o gancho, né? Cristina já ia assim, meu Deus, segura essa mulher. Né? Vai lá, Célia. Não, eu só queria falar, porque a gente faz isso muito lá, assim, todos os sábados e nas sextas, com atendimento com as famílias e com os nossos irmãos que nos procuram, a gente sempre abre com mensagens do livro, dos livros que nós temos de mensagens, de páginas, né? Aqueles livrozinhos do Emmanuel. E Sim. elas realmente, a linguagem não é uma linguagem difícil, mas também não é uma linguagem de muito alcance, que é, às vezes, de forma figurativa. E o que a gente faz é justamente isso. Vai lendo a mensagem e vai clareando aquela mensagem, né? Para que todos eles gostam disso, né? Participam, e no final vem o trecho que é correspondente do Evangelho, e a gente consegue fechar a ideia e todo mundo entende. É isso aí. Fechou, mas é isso que a gente está falando aqui. Porque o que negócio? O fundo é que é importante, a forma não interessa. Não é? Então, você não precisava nem ler a mensagem, você podia partir logo para a discussão do fundo. Né? O que quer dizer aí? Eu lembro uma vez, eu estou combatendo isso muito no movimento espírita, da leitura da página inicial. Estou combatendo muito. Porque teve uma vez que eu estava no meio de pessoas amigas, e aí o que aconteceu? Vamos ler a página inicial, para a gente preparar para a prece. Aí tá. Aí leu uma página inicial, gente, aquela página me perturbou, fiquei com uma dúvida cruel. Aí fizemos a prece e tudo, disse, gente, olha, sabe o que aconteceu? Eu não me concentrei direito, porque a página suscitou uma dúvida para mim muito interessante, fiquei numa reflexão ali. Ou seja, a página, a gente não prepara às vezes, a página ela instiga. Então, em vez de você relaxar, você entra ali com dúvida, com reflexão, porque pensando. Né? Quantas vezes eu fiquei na prece pensando na página? Né? E o que é? Um ritual dentro do espiritismo, né? Porque, olha só, você pode respirar, botar uma música calma, botar Paulo para tocar o violão, relaxa mais do que uma página. Porque às vezes a página é mal lida, às vezes a página é muito longa, não é? E às vezes inquieta, porque você fica, pô, mas o que ele quis dizer com aquilo? Mas vamos lá. Então, é o fundo que a Célia está falando aí. Mas vamos ver agora o seguinte.
Os espíritos estão passando mensagem para a gente a todo momento. A todo momento. Você tem página para ler, tem a página lá do Fonte Viva, você tem essas coisas todas. E aí, o que os espíritos vão falar para a gente e que o Allan Kardec vai passar nessa introdução? Ele fala o seguinte: estudo. Olha só o que ele diz. O estudo requer atenção demorada, observação profunda. Viu, viu, Jaime? Não é só você que fala profunda, não. Então, olha só. Atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, olha só, como, aliás, exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Então, o que acontece, gente? Não adianta. É que eu sempre falo com as pessoas, né? Teve lá no Evangelho da Agremiação, eu sempre falo, olha, você lê Evangelho uma vez por semana, não dá certo. Você não vai ter continuidade de estudo, você não vai ter familiaridade. Não é? O que acontece? Você tem que ver todo dia. Não é? Se você acordar de madrugada na tua casa, não é? E se você não tiver lá labirintite, nem nada, tiver ali, não é? Você vai conseguir chegar no banheiro quase sem enxergar, porque você tem familiaridade. Não, você chega no seu trabalho, chega num ambiente que você tem ali uma relação, na sua cozinha, você chega, você não precisa nem olhar onde está a colher, você chega ali, abre a gaveta e pega a colher, porque você tem familiaridade. Né? Agora, a gente quer ter familiaridade com o Evangelho, tem que ver todo dia. Tem que ver todo dia, ou pelo menos com uma regularidade bem intensa. Então, porque fora disso, a gente não vai conseguir mesmo. Né? Que tem aquela maravilhosa fala da Alcione, né? Que estudava no miudinho, né? Estudava o Evangelho versículo a versículo, e que ela fala: o Evangelho deve ser conhecido, daí meditado, daí sentido, daí praticado, vivido. Não é? Então, para a gente chegar a viver o Evangelho, olha o quanto que a gente tem que conhecer. Olha o quanto que a gente tem que pensar nele. Olha o quanto que a gente tem que sentir ele na nossa vida. Então, o Kardec, isso aqui, gente, isso não são palavras, não é para a gente apreciar, não. São palavras para a gente fazer mesmo. Então, olha só. Atenção demorada, observação profunda e continuidade e perseverança. Né? E a perseverança por quê? Porque cansa, realmente cansa. E uma coisa que a gente não está acostumado, cansa para burro, porque você assimilar conceito que nós reencarnacionistas sabemos, né? Não praticávamos, é muito difícil. É muito difícil. Pega lá, Amar os Inimigos, o quanto que os espíritos rebolam para explicar para a gente o que é o amor. Eles rebolam que ela acaba mais, porque assim, olha, não precisa pegar a pessoa no colo, não precisa tomar cafezinho com a pessoa, né? Basta que você passe o café e leva para a pessoa ali, tá, isso é amar. Você não pode deixar a pessoa na mão. Né? Então, eles fazem um malabarismo danado, coitados, para a gente poder entender o que é amor. E aí, a partir disso, olha só, que interessante, a partir disso, você pega, aí o Paulo pega a mensagem que ele recebeu, né, e consegue passar a mensagem com segurança, até sem ler. Não precisa nem ler a mensagem. Porque, não, entendi o que ele quis dizer. Então, eu vou falar para elas lá. Né, vocês têm que ter resignação diante dessa prova da pobreza que vocês estão enfrentando, né, porque é um momento de paciência, né, e que aí vai explicando tudo direitinho lá o que ele passou. Precisa ler. Perceberam? Então, é isso que esse item 12 está dizendo para a gente. Ele está dizendo o seguinte: olha, a linguagem dos espíritos não tem tanta importância se você consegue perceber a mensagem que eles estão mandando para você e passar adiante o mais importante, né? Colocar para a gente. Né? Colocar no seu dia a dia. E é isso que é importante. E aí, Paulo?
Bom, apanhando aqui do microfone. Não, isso que você falou é perfeito, porque senão daqui a pouquinho a gente está dando mais importância à mensagem que está bem escrita, que está com palavras rebuscadas, do que mensagens que são mais humildes, que às vezes tem muito mais ensinamento do que a palavra bonita, do que vamos lembrar dos fariseus, né, que gostavam de fazer aquelas orações, né, maravilhosas, mas vazias em termos de mensagem, muitas vezes, né? Perfeito, exatamente, Paulo, exatamente isso, exatamente. Né? Então, para a gente ter, né, essa vacina, tá, nos prevenir realmente das mensagens, né, que tem lá, né, Paulo de Tarso, né, Fabiano de Cristo, será que é mesmo? Será que é ele? Vamos ler? Vamos ver se a mensagem é boa? Vamos ver se passa aí né, pelos filtros, né, até aquela mensagem do Sócrates, né, é verdadeiro, é útil, não é? É verdadeiro, é útil, e esqueci o outro, depois eu lembro aí. Bom, e aí mais à frente ele fala assim, ó, como é que você pretende, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Não é? Então, aí calcula aí, né? Aí aquele negócio, você sabe que aquele médico, ah, meu Deus do céu, aquele que escreveu Carandiru é o... Estou com Fagundes Varela, que escritor na cabeça. Qual é o nome dele, gente? É o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Drauzio Varela. Isso, Drauzio Varela. Obrigado. O Drauzio, eu estava ouvindo uma entrevista com ele, e ele falando assim, né, que ele chegava para o sujeito estava obeso, estava com colesterol alto, né, aquele negócio todo. Aí chegava para o sujeito e falava assim, olha só, meu amigo, você tem que fazer exercício. Aí o sujeito, mas aí eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, e aí eu não tenho tempo, e isso, aquilo. Aí o Drauzio falava assim, eu ouvi o cara tranquilo, ficava ouvindo ele falando tudo, ele falava, olha, você tem que fazer exercício. Aí o cara reclamava que não tinha tempo, assim, aí ele falava, olha, você tem que fazer exercício. Não tem jeito, não tem jeito. Né? Ou você faz ou você morre. Ponto passivo. Então, você tem que ajeitar, né? Reorganizar seus hábitos para encaixar uma rotina, né? Para que você sobreviva, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A gente está falando do reino de Deus. A gente não está falando não, porque o meu emprego, gente, amanhã a gente desencarna, de repente, né? Você viu o negócio do Laírton, né? Pegou a gente, foi um choque para todos nós, não é? Um homem com uma obra incrível, né? Uma obra assim fantástica, tudo o cara desencarna. Mas como assim? O cara desencarnou. Gente, a gente desencarna. E aí o que acontece? Você tem um tempo para aprender muitas coisas aqui, né? E o lance da encarnação é você aprender e vivenciar. E aí, quanto mais você aprende o evangelho, mais você tem chance de vivenciar, ainda que imperfeitamente. Ainda que imperfeitamente. A gente sempre lembrando, gente, Jesus é o Cristo possível, não é o impossível. Eu vejo muita gente falando, não, que Jesus, Espírito Superior, vamos nos basear em Chico Xavier, não vai nessa, Chico Xavier é imperfeito, tinha uma opção de defeito. Não é o modelo é Jesus. Só que, claro, a gente não segue a perfeição, mas a gente se esforça. E aí, é isso que conta. O que conta é o quê? Aí está lá, Espírito de Verdade, o que ele fala? O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça. Ponto. Então, estamos no caminho certo. Agora, para isso, você tem que conhecer o Evangelho. Você tem que conhecer, você tem que meditar, você tem que sentir e você tem que vivenciar. Não é? Aí, como se você não vê todo dia, você não vai conseguir meditar sobre isso. Você vai meditar por bastante coisa. Perceberam? Então, quando ele fala que ele não está brincando, gente, a gente está estudando o livro, e a gente está tentando implantar o reino de Deus no nosso coração. Para isso, a gente tem que fazer todo dia. Né? Porque aí amanhã você desencarna e diz, putz, caramba. Eu estava tentando ir tão bem. Eu estava tentando, mas não estava indo. Não é?
Então, olha só, vocês estão estudando o Livro dos Espíritos. Está aqui, ó. Atenção demorada, observação profunda, né? Continuidade e perseverança, e mais à frente, como pretender em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Não é? Então, quer dizer, essas horas não precisam ficar 2, 3 horas por dia no Livro dos Espíritos. Mas, né, como Dona Ivone fazia, 15 minutos por dia, ela lia toda a codificação em 4 anos. 15 minutos por dia. Todos as 5 obras, em 4 anos, ela conseguia estudar. 15 minutos por dia. 15 minutos. Que são 15 minutos, né? O Kant, outro dia, lá no programa, ele fez, ele calculou todos os minutos possíveis, de negócio todo, né, para fazer o estudo do Evangelho. Né? Então, num dia de 8 horas, né, aqueles 3 8 que a gente devia ter, né, 8 de trabalho, 8 de fazer qualquer coisa, né, e 8 de sono, nessas 8, você separa 15 minutos. Ele calculou lá, gente, é besteira. Então, 15 minutos de evangelho todo dia, pelo menos, né? Isso para quê? Para implantar o reino de Deus no nosso coração. Só isso, não tem mais nada de importante. Não. Mas e aí, gente, quer falar alguma coisa para a gente partir para o 15? Não, 14? Silêncio. Fala. E a peneira aí, tá, Henrique? Eu vi aqui, é verdadeiro, bom e necessário, né? Útil, que é útil, isso mesmo, útil. Legal, legal. Isso é muito bom, a gente sempre... Né? A Cristina também colocou. Muito bom. Então tá. Do 15, não pode ser a Tereza e não pode ser, acho que e a Cristina, não pode ser. É o 14 agora. Não pode. Não pode ser nem Tereza nem Cristina. Né? Quem é que destaca alguma coisa aí para a gente começar a discussão? Vocês não leram, né? Olha... Fala, Paulo. Fala, Paulo. Paulo é bom de falar. Não, Paulo não pode. Paulo já falou muito. Paulo já psicografou. Você, Célia. Paulo já psicografou a mensagem de espíritos superiores, já. Célia, fala você. Eu não, eu sou aprendiz. Eu sou café com leite. Eu estou aqui só para babar vocês. Né? Pois é. Pois é. Que bom ver você, viu? Deixa eu ver se não anotei nada aqui. Eu estou pulando para o 14, nem... Espera aí, que eu fiz uns apontamentos. Não, isso mesmo, né? Então, gente, só fica isso, é muito importante mesmo, viu? Forma e fundo. Os espíritos não se preocupam com forma. Não se preocupem. Na segunda-feira, antes do Vem Participar, tem um programa falando de arte, e estava lá os terráqueos. E a gente entrevistou os terráqueos na época que o Isso é Papo de Espírito estava na internet. E, gente, é muito legal, porque eles fazem rap, e é muito bonito, as letras são espetaculares. Né? E eu estava conversando com eles, encontrei com eles lá, eu estava conversando com eles, né? Porque, gente, não importa o ritmo, importa é o fundo. De repente você não gosta do ritmo, aí é um direito seu. Não é? Você não gosta, né, de uma batida, tudo. Eu gosto, rap eu acho muito legal. Mas você não gosta, tudo bem. Mas não é, né, que eu falo, né? Eu fico imaginando, né, aí no Centro Espírita tem uma viola lá, tem um carrom, né, aquele instrumento, né? E aí o pessoal acha que o carrom espanta espírito superior. Eu fico imaginando Emmanuel correndo. Meu Deus, estou tocando carrom, meu Deus do céu, não aguento isso, eu vou embora. Gente, pelo amor de Deus. Né? Os espíritos não estão preocupados com isso. Né? Agora, se a vibração não estiver de acordo, a gente tiver com uma letra, né, que seja depreciativa, sensualista, alguma coisa assim, materialista, em suma, aí sim, os espíritos não têm nada para fazer lá. Os espíritos superiores. Mas vamos lá, olha só, deixei esse comentário para vocês terem tempo de dar uma olhada no 14 e fazer bonito. Vamos lá.
Então, no item 14, já que Não, não vale você. Não vale. Não, é rápido, é rápido. Não. Dá continuidade exatamente à questão da ortografia. Cheio de vontade, olha lá. Cheio de vontade de falar. Tá. Gente, vocês sabem que eu sou tagarela, né? Por natureza. Vocês sabem disso. Eu sei disso, Cristina. Eu sei. Mas então, aqui no item Cristina, 14... deixa eu fazer fofoca espírita. Né? Gente, eu e Cristina começamos um trabalho novo, né? E olha, que parceira boa de trabalho, gente. Muito legal mesmo, né? Bom, fiz a minha fofoca espírita, agora você pode. Vai, fala. Não, aqui no item 14 ele continua dando assim, ênfase à questão da ortografia, né? E a questão da forma mesmo das mensagens. E fala novidade agora. Agora fala novidade. Não, e aí ele coloca também a questão, ele fala aqui também do médium, né, com relação à questão do médium, e fala sobre a questão do próprio tipo da ortografia mesmo, né, que isso também pode ter uma influência do médium, e aí entra também um pouco daquilo que o Paulo colocou a respeito do animismo. É a ideia até, gente, que no 14 ele dá uma continuidade do 13. Parece até 13.1, né? Não é, Cristina? Parece 13.1, mas o Kardec quis diferenciar por quê? Porque a ideia da forma nada valer. Isso aí, como a Cristina falou, a Célia, né? Vou pegar o SEAC, né? O SEAC tem um trabalho muito bacana, né? E a forma do trabalho do SEAC, a princípio, você chega, gente, parece que aqui está uma zona total, né? No sábado, parece que aquilo está uma bagunça total, que não se entende, aquele pessoal todo lá, né? Às vezes tem que apartar discussão, né, Célia? Não sei como é que está isso ainda, mas... a mesma coisa. Mesma coisa, né? Então parece que é uma zona total. Não é, gente. Pelo contrário, aquilo ali está funcionando, que é uma maravilha, está azeitadinho. Né? Por quê? Porque o fundo está funcionando. Qual é o fundo? O fundo é atender aquela galera, é dar o lanche para a galera, é colocar o pessoal em convívio, não é? E aquela história, quando você bota 2 pessoas em convívio, claro que não vai dar muito certo, você vai discutir tudo, e ali você tem, né, um grupo que está, né, em uma situação mais delicada. Então, gente, está tudo dentro dos conformes, o fundo está perfeito. Não é? A forma que é aquela história ali. Não é? Você tem que administrar tudo, mas está funcionando. Então, isso é muito importante a gente perceber. E tem muito aquele negócio, né? Não pode falar alto, não pode bater palma. Outra coisa também que eu fico, né, assim, perguntando para mim, assim, os espíritos estão todos ali presentes, o pessoal começa a bater palma. Ah, meu Deus, vamos embora, estão batendo palma. Gente, não faz sentido. Não faz nenhum sentido, né? Ainda mais algo material, né? Porque algo material não vai alcançar o espiritual, não alcança. Não é uma manifestação material, né? Como se o espírito tivesse audição para isso. Não tem, o espírito não tem audição material. Ainda tem isso, ele tem audição o quê? Ele tem a percepção espiritual das sensações que nós temos, né? Audição, paladar, né? Paladar eles não têm, né? Porque não tem mais papila gustativa, mas eles percebem vibração. Então, de alguma maneira, eles ouvem, de alguma maneira, eles enxergam. A gente não entende muito bem isso ainda, um dia entenderemos. Aliás, melhor, a gente vai viver isso, né? Por isso, preenche a matéria aí, porque a curtição é boa, gente. Deve ser muito legal você ouvir por tudo quanto é lado, sentir por tudo quanto é lado, isso é muito barato. Mas a gente vai chegar lá. Então, o outro ponto que a Cristina colocou também, que ele fala ali, né? Gente, ortografia, não tem muito problema com ortografia. Então, de repente, ele vai escrever irreprochável com CH e está tudo bem. Ah, esse espírito é inferior. Ele escreveu açúcar com 2 S. Esse espírito é inferior. Né? E, no entanto, ele falou, né, deu uma mensagem para um companheiro,
que estava com compromisso de saúde e falou: peça para o companheiro evitar o açúcar. Mas como é com 2 S, espírito inferior deve ser, né, um espírito obsessor que está querendo, né, achincalhar a vida do sujeito lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque aí o Paulo, agora vamos botar o Paulo de novo, eu adoro o Paulo, né? Paulo me recebe uma mensagem lá no sábado, né, cheio de erro de português, mas uma mensagem linda, exaltando a caridade, colocando as pessoas que o amor sempre vencerá, né, que falando, né, fazendo um pequeno comentário da mensagem do palestrante, fazendo uma observação. Aliás, o fofoca espírita de novo. Né? Vocês sabem que o nome do espírito que a Maria recebe é Pierre, né? Não sabia, agora estou sabendo agora. Mas não fala para aí que eu falei, não. E o Pierre, ele era fantástico, né? Pergunta ao Breno. A gente faz. O Paulo já deve ter percebido isso. Quando vê a mensagem, ele faz uma observação de um ponto que você tinha esquecido. É ou não é? Já teve essa, Paulo? Não? Não lembro, não. Mas eu não lembrar não quer dizer muita coisa, não, o Henrique. Porque, olha, não, ele é danado, cara. Ele coloca lá, caramba, não tinha esquecido de falar isso na palestra, e ele vai lá e fala. Mó barato. Agora, se está cheio de erros de português, não tem importância nenhuma. Não, o espírito, né, analfabeto, olha só. Né, não, gente. Porque você é só o intermediário da mensagem. Muitas vezes quem errou foi você. Muitas vezes não, quem errou foi você. É você que erra. Como é que o espírito se comunica? Né? Que é até uma coisa muito bonita, que é igual passe. Muita gente aí está fazendo muita coisa com passe. Eu até passei uma postura de passe para o Marco Antônio, que parece que ele vai dar um curso, né, de passe para a galera. E o passe é pelo espiritual. E o que acontece? Né, essa fase que ela pergunta, uma pessoa sem braço pode dar passe? Aí a pessoa fica e pira. Você fica, gente, claro, passe é pelo espiritual. Você dá passe só olhando para a pessoa. Né? Mas, de qualquer forma, né, em posição de mão, é importante até para a pessoa sentir que está tomando passe, né? Porque a pessoa não sente. Então, o que acontece? Teve outra pessoa que levantou a mão antes da Luciana, não teve? Não, eu acho que eu bati palma, achei que ela estava levantando a mão, apertei o botão errado aqui. Ah, tá. E aí, o que acontece? Na hora que você está recebendo uma comunicação, você recebe a indução do pensamento do espírito. O espírito passa a ideia do que ele quer falar e você traduz aquilo. Mais um motivo para você estar bem estudado, não é? Mas alguém foi você que... Então, fala aí, Luciano. Então, não, era só para corrigir. O Marco não vai dar curso de passe, ele só está levantando o material que a gente vai fazer na casa, um curso de passe, uma reciclagem, digamos assim. Ah, legal. Só para corrigir isso aí. Ele me passou que ele ia fazer o curso, mas então eu entendi errado. Mas eu passei lá o material, até do CERJ, que a gente usou agora no atendimento espiritual, foi muito bom. Um material muito bacana que a gente usou. Muito bem. Mas o quê? Quer dizer, então não liga por ortografia, né? Não tem esse negócio da uma culta da língua, né, gente? É expansão perispiritual. Então, ele expande o perispírito dele, você expande o teu, eles se encontram e por ali passa o que tem que ser passado. Né? Uma mensagem na reunião mediúnica acontece assim, na obsessão acontece assim, infelizmente, mas é o mesmo processo. Né? E aquele negócio, quando você entra em prece, você expande o seu perispírito. Olha que delícia. E aí o espírito que está ali para te ajudar, ele vai ali e te ajuda, se você tiver merecimento. Aí tem aquela história de merecimento, esse negócio todo. Então, quer dizer, o Paulo, né? Eu espero que o Paulo, eu sei que o Paulo é bom de português, né? Então ele vai escrever direitinho, açúcar com 2 S, não vai rolar. Vai ser com C cedilha. Mas se sair com 2 S, não vai ter problema. Fala aí, Paulo. Não, é só... Você certamente já passou por essa experiência também. Muitas vezes a mensagem não vem escrita, falada, né? Às vezes como se fosse um filme que você vê e você
em cima daquilo você vai e transmite o que você viu, né? Não necessariamente vem escrita a coisa. Isso aí. Exatamente, exatamente. Né? Agora, de nada vai adiantar, né? Porque todo mundo é médium, todo mundo é médium, né? Agora tem só a ostensividade, cada um vai desenvolver ou não, né? Se é mais ostensivo ou não, mas não adianta nada você ser médium se você não estudar. Né? Por quê? Justamente por causa disso. Né? Fala, Célia. Eu achei interessante aqui ele colocar também, né, que é curioso ver os meios que empregam para atenuar o inconveniente dessa comunicação entre o médium e o espírito comunicante, né? O entrave que ele encontra, o gênio que se impacienta pela lentidão da pena, que vai sempre mais lenta que seu pensamento. Isso é interessante. Percebe-se É verdade. esse prisma que os espíritos dão pouca importância à frivolidade da ortografia. Nesse caso, somos nós que nos preocupamos, né, com essa forma de comunicação, né, para se entender. É perfeito, né? Tanto que aqui, aí no finalzinho, é um parágrafo inteiro do 13, ele vai ficar falando, né, sobre como você classificar as coisas, como é que você vai organizar, né? E, gente, isso não é importante. Né? Isso, quer dizer, isso assim, é importante para estudar esse negócio todo, mas não tem tanta coisa. Já eu não entendi por que você falou espírito do século XIX. Não entendi. Né? E a Luciana fez observação, né? É tanta reforma, né? Que o cara botar ideia né? Meu Deus do céu, açúcar do século XIX é com 2 S. Tá bom. Eu vou dormir com essa, Jaime. Eu durmo. Eu vou dormir bem dessa, mas é verdade. Porque na ideia com acento, não tem mais acento, aquelas coisas todas, né? Então, vai ficar falando isso. Mas o que a gente pode conversar? Sim, falando aqui, aquela história. Né? Fala, Célia. Depois eu falo com a observação. Não, é que ele tinha colocado sobre essa diferença, sobre a própria ortografia, a diferença até de tempo, né? Que aí ele procura, por exemplo, o espírito procura a ferramenta no nosso cérebro e às vezes também não encontra, né? Então ele passa a mensagem da melhor maneira que ele encontra naquele instrumento que está ali no momento, né? Não, pois é perfeito, né? Perfeito. Por exemplo, Augusto dos Anjos, ele ficava conversando com o Chico, tentando explicar a poesia dele e tudo. Aí o Chico disse: olha, eu desisto. Não entendo o que esse cara está falando, não entendo, não alcanço. Né? Então, o Chico ele não aprofundou mais essa parte de poesia. Augusto dos Anjos, que ele escreveu um livro com ele, mas não rolou, porque ele não alcançava. Né? Então, o que acontece? É importante, né, que o médium tenha alguma intimidade com os assuntos que o espírito está ali colocando. É importante isso, né? Porque fica mais fácil para o espírito e fica mais fácil também para o médium. Né? Você tem um Parnaso de Além-Túmulo, mas aquilo ali, gente, foi alguma coisa de extraordinário. Que foi para quê? Foi para provar, olha, esse pessoal tá vivo, não é? E a mediunidade existe, e existe reencarnação, e foi provando tudo, né? Quando o Parnaso veio. Né? Fizeram, inclusive, tem a tese de doutorado, o cara provou, ó, todo esse pessoal que está aí são eles mesmos. Né? Então, são os próprios médios, os próprios poetas que estão aí, que escreveram essas poesias. Né? Até mesmo a família, aproveitando Augusto dos Anjos, a família do Augusto dos Anjos falou: não, é ele. É ele mesmo, não tem, isso não é nenhum tipo de embuste, não. Né? A última coisa que eu ia falar, né, já está no finalzinho, a gente vai estar conversando, eu tinha
colocado aqui foi o quê, gente? Ah, não, era justamente isso, Célia, né? Da importância da gente estudar, né, principalmente o médium, para você se tornar um instrumento fácil para os espíritos. E, não, olha, não estou falando de você ser médium ostensivo, não. Por quê? Né? Porque cada vez que você tem mais conhecimento do evangelho, cada vez que você tem mais intimidade, mais os espíritos podem te intuir para você ter uma flexibilidade melhor, para você continuar falando e até aprofundar. Agora, se você não tem intimidade, vai ficar muito difícil, né? Até mesmo para mim para estudar. Aí não sei quem. Acho que a Célia está na frente, depois a Cristina. Não, eu errei, eu esqueci de abaixar a mão. Vai, Cris, senão ela vai ter um próximo Tá. ali. Cara, mas é muito chato, Zélia. Ela gosta de levantar, ela gosta, né? Ela gosta de fazer um. Né? Então, não, o que eu queria colocar é que eu acho importante a gente frisar isso, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente se torna um instrumento melhor para trabalhar com a espiritualidade. Perfeito. Né? Porque a gente precisa entender que, assim, o trabalho é dos espíritos? É. Dos encarnados e dos desencarnados. Porque todos nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos hoje num corpo, né, material, um corpo de carne, e os outros espíritos que fazem parte da equipe que trabalham conosco estão desencarnados. Então, é importante que a gente tenha em mente que estudar nos capacita cada vez mais a sermos melhores instrumentos de trabalho para a espiritualidade. Porque se nós não tivéssemos necessidade desse trabalho, nós não estaríamos trabalhando, gente. É simples assim. Né? Não é só o trabalho, não. Não é só o trabalho. É a implantação do reino de Deus em nosso coração. Sim, sim. Não é só o trabalho. Agora, para implantar o reino dentro do nosso coração, a gente vai ter que trabalhar. Não é? Então, quer dizer, são duas partes mais ou menos concomitantes. Tem uma coisa no Espiritismo, Paulo, rapidinho, tem uma coisa no Espiritismo que é muito legal. Né? O Espiritismo, ele, a gente já falou aqui, o Espírito da Verdade fala, que é lá o capítulo 6, ele fala, né, que o espírito é aquele que se esforça. Né? É o esforço. Então, ele não está pedindo perfeição da gente. É aquela história, a nossa consciência, o tribunal da nossa consciência, né, não vai julgar por quem você foi, né, que trabalho você fazia, é como você fazia aquilo que você se propôs a fazer. Né? Então, não, estou estudando Espiritismo. Sim, mas como você está estudando Espiritismo? Uma vez por mês? Uma vez a cada 2 meses? Não, aí você não está estudando. Não é? Estudar é o quê? É uma continuidade. Né? E aí sim, aí você está se esforçando. Né? Fala, Paulo. Não, só um detalhe. Para e passo com essa questão do estudo, é a questão também da reforma íntima, né? De você procurar evitar corrigir, evitar repetir erros do passado, procurar se melhorar moralmente para chegar nesse instrumento mais adequado que a Cristina falou. Ou seja, não basta a gente estudar, de repente a gente estuda para caramba, mas continua cometendo erros assim grosseiros. O estudo está fazendo da gente o conhecedor da doutrina, mas a gente não está usando nada daquilo para se melhorar. A gente não vai conseguir... É aquela história, né? O cirurgião, quando vai fazer uma operação, ele precisa de um bisturi puro, né? Esterilizado. A gente não vai conseguir ser utilizado de uma forma mais ampla se a gente não tiver adequado. E eu só falando que só o estudo em si não é suficiente. É o estudo e aquilo que você tinha falado antes, vivenciar o evangelho a cada dia, né? Não adianta só estudar, mas é claro que todo mundo sabe disso. É o que eu falei com você, é o símbolo do livro Renúncia, né? Já falou, é aquele negócio. Aí você conhece o Evangelho. A partir desse momento, você começa a meditar sobre ele. Porque eu estou pensando, né? Por exemplo, né, hoje até na aula eu estava falando, né, na aula, eu estou dando uma agora do Lauro Santiago, eu estava falando com o meu médico, né, que é o Luiz Santiago, que é o filho do Lauro Santiago. Ele disse que o Lauro, eles falavam de Jesus em qualquer lugar que ele tivesse. Falar de Jesus.
Né? E aí, que negócio, tendo oportunidade, eu falo de Jesus. Eu estava falando hoje, né, da parábola dos trabalhadores da vinha, né? E aquele negócio. Aí você começa a estudar a parábola dos trabalhadores da vinha, aí você está lá no ônibus, você está em algum lugar, você começa a pensar sobre aquilo. Olha você meditando. Né? Aí, num certo momento, gente, é lindo isso. A partir de um certo momento, né, você está ali, você conhece, aí você está meditando sobre aquilo, aí um dia você começa a sentir aquilo no teu coração. Caramba, não é que isso faz sentido? Sentir, né? Bem literal mesmo. Faz sentido. Eu vou experimentar esse negócio aí de evangelho. Né? E aí você vai, porque a gente faz isso, aí você vai ajudar uma pessoa, aí você vai se calar diante de uma calúnia, né? E aí você vai. E aí o que acontece? Você começa a praticar. Olha só, você começa a praticar. E aí você começa a ver que nós temos o Cristo possível. É o Cristo possível. Você consegue fazer o que ele fazia. Aí, mas eu não sou Jesus. Não, você não é Jesus. Você é o Paulo, você é a Luciana, você é a Célia, você é a Tereza. Mas você consegue reproduzir o que Jesus fazia. Olha só. Ainda que imperfeitamente, ainda que minimamente, mas você consegue. Olha só, que beleza, que bom. Então aí começa o trabalho. Esse é o trabalho, esse é o trabalho. Aí um dia você, né, não consegue, outro dia você consegue, outro dia você... Né, e por aí vai. Mas agora, se você não tiver contato com o evangelho todo dia, você não vai conseguir. Esse é o grande segredo, né? Tem que ter contato todo dia. Alguém ia falar ou eu fiquei aqui no vácuo mesmo? Né? A Luciana me salvou. Não, eu não ia falar não, mas eu resolvi falar. Na verdade, assim, o contato não necessariamente precisa você ler. Acho que só você estar fazendo uma prece, refletindo sobre os seus atos, tentando se melhorar, já é uma forma de contato. Porque, por exemplo, no momento que eu vivo, eu não consigo ler todos os dias, mas eu faço as minhas orações todos os dias, eu peço a Deus para que eu possa me melhorar, para que eu tenha discernimento para me melhorar e aplicar os ensinamentos de Jesus. Acho que já é também uma forma, né? Não é. Não é. Agora, se você consegue buscar na sua oração a reprodução daquilo que você leu, aí sim. Aí tudo bem. Isso aí é legal. Tá? Você tem que ter contato com o evangelho. Se não tem contato, né, é igual fazer o bem. Ou você faz ou não faz. Então eu estou tendo bem pouco contato durante o ano, porque o tempo está muito zero. Voltamos ao Drauzio Varela, né? Eu estou com o colesterol alto. Você tem que fazer exercício. Eu não tenho tempo de fazer exercício. Não tenho tempo de fazer exercício, porque eu acordo de manhã, que eu tenho que trabalhar, depois eu vou estudar, depois isso, aquilo. Aí o Drauzio ficou olhando para o cara. Gente, vocês têm que ver essa entrevista. Acabou. Essa entrevista é muito boa, gente. Né? Foi aí que eu me convenci a fazer exercício. Vai não. Não, foi aí que eu me convenci a fazer exercício. Tem uma palestra do Jorge Medeiros falando sobre umbral muito boa, gente. Fala aí, Paulo. Não, só com relação a isso que a Luciana estava falando, né? Eu estava vendo uma palestra hoje no YouTube do Haroldo Dutra Dias, e ele falando daquela questão, não lembro o número agora, meu Deus, acho que é 651 do Livro dos Espíritos, não tenho certeza, que Kardec pergunta, né, onde é que estão escritas as leis de Deus, né? E aí os espíritos respondem na consciência, na nossa consciência. A Haroldo estava falando que justamente assim, os espíritos estão dizendo que a lei de Deus está na nossa consciência. Então, a Bíblia está dentro de cada um de nós. Então, é só a gente refletir se aquilo que a gente vai fazer é bom ou não, né? Se é realmente adequado, que lá no fundo, na nossa consciência, a gente tem a resposta. É claro que a gente ainda é muito imperfeito, a gente precisa, isso que você está falando é perfeito, a gente precisa do auxílio do Evangelho a cada dia, mas, enfim, quando a gente estiver na dúvida, não li o Evangelho hoje, mas tem uma coisa que eu não sei se é para fazer ou não, é aquela velha máxima, né? Dá uma escutada na consciência, usa aquela regrinha de ouro que Jesus nos deixou, né? Bom, se coloca no lugar daquela outra pessoa,
e aí a gente vai saber se deve ou não deve fazer aquela coisa, né? Luciana, você não leu o Evangelho da Manhã da agremiação, não? De manhã? É. Pô, de manhã, cara, eu acordo, eu tenho que chegar no quartel cedíssimo, não dá tempo, não. Não tem tempo de ler. Olha só, outro dia falaram que estava um pouco longo da Virgínia, aí eu fui ler e marquei o tempo. Deu 2 minutos e meio. Ah, você fala do Bom Dia lá? Eu leio algumas vezes. Todo dia eu não leio, não. Tem dia que não dá tempo mesmo. Você não tem 2 minutos. Não, tem dia que não rola. Você não tem 2 minutos, cuidado. Muitas vezes eu leio até no trânsito. Muitas vezes eu leio até no trânsito, mas tem dia que não rola. O dia que eu estou dirigindo mesmo, eu não consigo. Você não consegue colocar um YouTube, alguma coisa, uma mensagem para ouvir? Eu costumo no trânsito, o dia que eu estou dirigindo, eu escuto várias coisas. Eu escuto meditação, eu escuto algumas músicas que eu gosto de espíritas, católicas. Eu escuto várias coisas assim. Então você está ouvindo o Evangelho. Eu sabia que ia chegar a algum lugar. E, gente, não esqueçam de baixar o aplicativo da Rádio Rio de Janeiro, porque vocês estão ouvindo a Rádio Janeiro, é o Evangelho também lá. Né? De manhã tem o Música e Mensagem, tá? Uma delícia de ouvir com a Vânia, né? Não entendendo nada, Jaime, não entendi nada que você falou. Jesus ensinava, cobrava, não entendi nada. Né? Bom, já estamos chegando no finalzinho, né? Enquanto o Jaime tenta, não entendi nada, cobrava o quê, meu filho? A Célia levantou a mão, Henrique, antes. Vai lá, Célia. Não, eu só queria falar que eu ouço meu amigo Paulo. Eu tenho umas músicas dele gravadas, principalmente Samaritano. De manhã, eu vou cantando aquilo. Eu amo aquela música, gente. Parece uma prece, é igual a oração de São Francisco, é uma coisa muito gostosa, né? Mas eu ia falar das músicas do Paulo. Então, olha só, viu, Luciana? Você pode ouvir uma música e refletir sobre ela. Meu Deus do céu, como? A gente tem acesso ao Evangelho, né, por tudo quanto é lado. Tranquilo. Então, não tem problema nenhum. Você está tendo contato com o Evangelho. Né? Hoje em dia, não tem como você não ter contato. Cuidado só com a mensagem, né? Porque essa é uma mensagem católica, tem muitos equívocos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, para não engolir alguns dogmas, né, que estão no meio das mensagens católicas. Célia levantou a mão de novo. Está ficando cansativo isso, hein? Desculpa, é que eu esqueço de tirar a mão, gente. Eu vou atrás da Cristina. E agora ela ficou quieta e eu estou aqui, ó. Estou com saudade de dar um abraço, menina. Eu também, saudade de todos vocês. Amo todos vocês. Então, e só para terminar como começou, então vocês vão estudar o item 15, né? No item 15, vai ser um estudo bem interessante, né? Porque eu não sei como é que é o convívio de vocês com as outras pessoas de outras religiões, mas o espiritismo ele ainda é muito combatido, né, pelos evangélicos, né? Os católicos nem tanto. E entrando fundo na questão, né, o Kardec ele vai falar, né, que muitos acham que o espiritismo é uma fábrica de loucos, e, infelizmente, ainda nos vem dessa forma, por causa da mediunidade, né, por causa da evocação, né, porque a gente evoca quem? Está evocando, então, né, o demônio está enrolando a gente e vai enlouquecer a gente. Então, tem muito esse argumento, né, por parte principalmente dos evangélicos. Fala, Maria Helena. Eu achei engraçado, outro dia que eu estava vendo um grupo de jovens, e um deles falando que o espiritismo era maneiro, que eles acreditam até em extraterrestre. Eles falam com o povo de outros planetas. Acho que eu gostei disso. Não, olha, teve uma palestra aí que eu não ouvi ainda, pediram para eu dar uma olhada, lá o Sérgio pediu para eu dar uma olhada, mas, gente, teve um centro espírita lá no Sul, isso foi sério, um centro espírita no Sul que começou a receber mensagem
né, de um tripulante de uma nave que estava estacionada não sei aonde no sistema solar, e aí e o cara disse que tinha lá uma que chama uma missão para aquele centro espírita, e umas mensagens muito legais, bacanas. Cheguei a ler algumas, né? Ela é no sul, perto de Porto Alegre, não chega a ser na cidade de Porto Alegre, não. E o pessoal começou a modificar tudo, largaram Kardec, abraçaram esse sujeito aí dessa nave espacial, e, gente, estão esperando a nave descer lá para falar com eles. Então, é uma coisa muito séria, não é brincadeira, não. Né? Nunca esquecendo que o Kardec coloca que está na Gênese, isso está no Evangelho. A forma de todos os habitantes do universo é humana. Fala aí, Paulo. Não, só uma passagem rápida, né? Eu fui fazer uma obra em Salvador e só fui eu e mais um colaborador nosso lá, que ele é assim, evangélico, assim, roxo, né? Toca música na igreja, o pai é pastor, a esposa é pastor, a esposa é da igreja também. E aí a gente foi fazer a obra lá 2 meses e meio, mais ou menos. E, cara, com toda aquela coisa de ele ser evangélico e eu espírita, né? Mas a gente foi conversando. Depois de 2 meses e meio, ele virou e falou para mim assim: eu achava que espiritismo era outra coisa. Pois é só conhecer, né, Paulo? Pois é. Ele achava que era coisa realmente demônio, essas coisas. Quando depois de 2 meses e meio, ele falou essa pérola para mim. Eu achava que era outra coisa. Eu falei, que legal você falar isso. Gostei. Você nem conheceu o espiritismo, só conheceu o Paulo. Não, faz isso não. Faz isso não. Faz isso não. Já abre a porta. Uma vez, uma colega espírita, lá no centro espírita, lá em Cordovil, num estudo, ela pediu para se apresentar, né? Aí cada um tinha que falar o seu nome, né? Aí quando eu falei meu nome, Paulo Alberto Evangelista Rocha, ela, Paulo, Evangelista Rocha. Eu falei, pode parar, que eu não tenho essa coisa toda, não. É só o nome, pode parar. Agora, o Jaime está dizendo que o chimarrão estava batizado, pessoal. Muito bom. Cris, passar a bola para você, gente. Brigadão, tá? Não esqueçam, a Rádio Janeiro com o aplicativo, baixem o aplicativo, até para poder saber o que está acontecendo. É importante a gente ter a devolutiva do ouvinte, né? Saber se está funcionando o aplicativo, se está direitinho, fuxica lá, né? E ouça a Rádio Rio de Janeiro. Beijão, gente. Obrigado, viu? Tá. Henrique, a gente que agradece a você. Já saiba que vamos contar com você muito para o ano que vem. Já estará conosco. Tendo agenda, eu venho. Não, deixa de ser soberbo, você tem que ter uma vaguinha para a gente em 2024. Tem sim. Paulo, eu gostaria, então, de pedir a você que fizesse a nossa prece final, pode ser? Com certeza, podemos fazer, sim. Bom, meus irmãos, se eu não tossir, né? Vamos lá. Perdão. Vamos, então, aproveitar esses bons momentos, dessas vibrações que nós estamos sentindo nesse momento, e vamos te agradecer, amado Mestre Jesus, por mais esta noite agradável que estivemos juntos aqui, com o nosso irmão Henrique, nos passando essas mensagens, essas informações, que nos ajudam a refletir sobre essa doutrina de luz que o Senhor nos enviou. Mais uma vez, Senhor, te pedimos humildemente que reforce em nós esse compromisso, que nos ajude, né, para que tenhamos sempre fortalecidos esses compromissos com o estudo dessa doutrina e com a nossa reforma íntima. Agradecemos e te pedimos que nos acompanhe hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a nossa gravação e até daqui a 2 semanas, quando a gente se reúne novamente, gente. Muito obrigada aí por tudo. Boa noite para todos. Beijo para todos. Beijão.